Olá! Hoje vamos começar uma jornada muito especial. Vamos percorrer o caminho das 7 igrejas do Apocalipse pelo interior da Turquia, que à época era chamada Ásia Menor. Esse será um roteiro que mistura história e religião, além da oportunidade de ver lindas paisagens desse país. Roda a vinheta. Não poderíamos começar essa jornada sem antes conhecer Istambul, a capital da Turquia. Essa cidade Istambul foi fundada há vários séculos e já foi capital de diversos impérios. Por isso, a cidade transborda história e cultura e está pontilhada de lindos monumentos. Além disso, Istambul também é conhecida como a cidade das mesquitas. Segundo alguns, são quase 3.000. Julguei importante dar a você essa informação porque Istambul nem sempre foi a terra das mesquitas. Antes dos sultões otomanos, havia ali um poderoso Estado cristão. E a prova disso é Hagia Sophia, que já foi a maior igreja cristã do Ocidente. Mas essa jornada que vamos fazer não pode ser contada daqui. O que ela começou muito antes, às margens do Mar Egeu, e é para lá que nós vamos. O Mar Egeu, a uma centena de quilômetros da costa de Cochadash, está a pequena ilha de Patmos, onde o apóstolo João ficou exilado pelo Império Romano. O testemunho que João dava sobre Jesus irritou muito o imperador Domiciano, e segundo a tradição, Domiciano mandou lançar o apóstolo num caldeirão de óleo fervente e este, milagrosamente, não sentiu nada. Então, o imperador o enviou para o exílio na ilha de Patmos, no intuito de silenciá-lo. Durante o seu cativeiro, João teve uma visão onde o próprio Jesus enviava as cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, a atual Turquia. O conteúdo dessas cartas e as cidades para onde foram destinadas é o que nós vamos estudar nessas próximas 7 semanas. É interessante saber que as 7 cidades mencionadas no Apocalipse existem até hoje, porém são cidades modernas que pouco lembram as cidades do passado. Em todas essas cidades existem ruínas que são importantes pontos turísticos e atraem a atenção de milhares de peregrinos, pessoas interessadas em história e cultura. Nessa jornada de estudos, vamos conhecer algumas delas. As cartas escritas por João tinham 2 sentidos. O primeiro era servir de orientação para as igrejas contemporâneas ao apóstolo. O segundo era o sentido profético, mostrando como seriam as diversas fases da igreja. Sendo assim, essas 7 igrejas nos fornecem um modelo de todas as igrejas de todas as épocas. Portanto, elas são representativas, ou seja, as características daquelas igrejas são encontradas em 7 fases distintas de toda a história da igreja na Terra, desde o Pentecostes até a volta de Cristo à Terra. Assim como para aquelas cidades,
As cartas contêm elogios e repreensões para as épocas da igreja através dos séculos. Hoje estudaremos a primeira igreja, a igreja em Éfeso. Essa é Éfeso, a principal cidade da província romana para onde foi endereçada a primeira das 7 cartas de João. Onde estão essas ruínas, floresceu uma das mais importantes cidades da Ásia, onde viveram milhares de pessoas. O nome Éfeso quer dizer desejável. A sua arquitetura demonstra por quê. O mármore está presente em suas ruas, colunas e nos principais edifícios. Mesmo das ruínas de hoje, é possível vislumbrar as riquezas do passado. Esse é um dos edifícios mais importantes da cidade de Éfeso. Esse edifício é a Biblioteca de Celsus. Dizem que ele abrigava mais de 12.000 livros. Éfeso era o centro do culto à deusa romana Ártemis, conhecida pelos gregos como a deusa Diana. Era a deusa da fertilidade, representada por uma mulher com vários seios. O seu templo, com 128 colunas, foi considerado uma das maravilhas do mundo antigo. Daquele suntuoso templo, só sobrou essa coluna. Outro edifício magnífico em Éfeso era o teatro, que tinha a capacidade de abrigar 25.000 pessoas. Aqui eram realizadas peças teatrais e lutas de gladiadores. Foi nesse mesmo teatro que Gaio e Aristarco, companheiros do apóstolo Paulo, quase foram apedrejados por pregarem contra o culto da deusa mais importante da cidade. Eu apelo que você, o mais rápido possível, leia Atos, capítulo 19, versículo 23 a 41, onde conta essa espetacular história. É muito gostoso você ler com aquela sensação de alguma maneira, ter conhecido a história e o local. Éfeso era uma cidade envolvida em ocultismo e magia negra. Porém, ali, o apóstolo Paulo fundou uma igreja autêntica. E esta foi a carta escrita ao anjo da igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido contra você. Porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as
práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 7. Em cada carta, nós veremos, existe uma mensagem central, onde Jesus se revela como uma das características do Cristo glorificado, como sendo aquele que tem a resposta para a necessidade daquela igreja. Qual é a mensagem central da carta de Éfeso? Bem, Éfeso, você deixou o primeiro amor. Arrependa-se. E como Jesus se revela para a igreja de Éfeso? Para a igreja ortodoxa e sempre esforçada em Éfeso, Cristo é aquele que tem a igreja na mão direita, isto é, aquele que sustenta a obra. A igreja em Éfeso, a igreja autêntica. Nessa carta, observamos em primeiro lugar vários elogios. Bem, olha só, primeiro, vocês são autênticos e ensinam a doutrina verdadeira, são operantes, estão fazendo a obra, estão levando a minha palavra e eu gosto disso. Parabéns por isso. Também são elogiados pela sua perseverança. Ele diz: vocês são uma igreja perseverante, paciente e constante. A palavra constante quer dizer alguém que permanece firme por muito tempo. Também era uma igreja que se santificava. A carta diz: eu conheço as suas obras. Vocês não suportam os homens maus, que puseram à prova os que a si mesmo declararam apóstolos e não são. Vocês descobriram que eles são mentirosos, homens que não eram santificados, que desviavam da palavra, eles eram impostores. Eles também foram elogiados por serem uma igreja que suportou a perseguição. O texto diz: vocês perseveraram e suportaram as provas por causa do meu nome, e não desanimaram nem desistiram. Sabe, o evangelho foi pregado, mas houve uma grande resistência por parte dos judeus. Aqui eu vejo Jesus parabenizando a igreja quando ela é perseverante na fé, na santidade, na palavra, a despeito do ambiente que está inserida. Hoje no Brasil, nós vivemos num tempo de muitas facilidades. As pessoas podem pregar à vontade e quando existe uma perseguição, não é? A perseguição, você sabe, na realidade é tênue. As pessoas não deveriam nem reclamar. Jesus também elogia o fato de que esta é uma igreja contrária àquela visão e de separação entre o clero e o leigo. Alguns teólogos dizem que isso era o que os nicolaítas defendiam. Os nicolaítas eram a seita fundada por Nicolau de Antioquia, infiltrada na igreja de Éfeso e também na igreja de Pérgamo, como veremos ainda nesses estudos. E essa seita procurava entrar com compromissos com o paganismo, o mundanismo, na verdade, a fim de permitir que os cristãos participassem de algumas das atividades sociais e religiosas daquela sociedade. Alguns teólogos interpretam que a palavra nicolaítas vem do grego nikao, que é vencer, e laos, que é povo. Então, os nicolaítas eram aquele povo que se consideravam superiores, mais poderosos, vencedores, e que se separava e dizia que o evangelho não podia ser pregado pelas pessoas comuns. Jesus diz:
Tens, contudo, ao teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. É muito importante a gente entender que na palavra de Deus todos são chamados e não existe essa coisa de leigos e profissionais. No ministério, todos têm um chamado para pregar, para implantar o reino. E foi em relação a isso que Jesus elogiou aquela igreja, porque eles abominavam qualquer tipo de distinção que Jesus também odeia. Jesus também traz uma condenação àquela igreja. Ele diz: olha, tenho porém contra ti que abandonaste o primeiro amor. Lembra-te de onde caístes. Essa era a igreja dos apóstolos, que começou no dia do Pentecostes, uma igreja que nasceu com milagres e avivamentos, mas com o passar do tempo foi perdendo o seu poder e se tornou uma igreja ortodoxa, politicamente correta, só que sem amor. Era uma igreja que mantinha a doutrina, as 7 chaves, que punia severamente aqueles que falhavam, não é? Não tinha misericórdia, não tinha dó. Era uma igreja praticamente só de pessoas perfeitas. A gente já sabe. 1 Coríntios capítulo 13 fala que de nada adianta se tivermos todos os dons e não tivermos amor. Falarmos todas as línguas e não tivermos amor, tiver fé para mandar um monte sair de um lugar e mudar para outro, nada valeria, seria como o sino que soa. Ou seja, você pode ter todos os dons, todo o conhecimento, toda a ciência, todo o poder espiritual, se não amar, está perdendo o propósito do seu chamado, do chamado de Deus para a sua vida. Por quê? Porque Deus ama. Deus ama as pessoas. Deus quer que aqueles que fazem a sua obra, façam-na por causa do amor. E os efésios estavam perdendo o primeiro amor. Sabe? Aquela paixão, aquele fogo, aquela vontade de alcançar o mundo. Gente, isso entristeceu o coração de Jesus. Sabe, nós podemos também passar por isso, queridos. Viver no piloto automático. Sabe aquele negócio, você vai fazendo a obra de Deus, está fazendo tudo direitinho, tá? Não está em pecado, mas você não está mais com aquele fogo pelas pessoas, pela salvação de vidas. Eu peço a Deus para reavivar cada vez mais o nosso coração, para sermos instrumentos, para desafiar, para amar o perdido, amar o semelhante, amar o inimigo, amar as nações, amar aquele a quem Jesus ama. Amar aqueles que ainda não foram alcançados. A Bíblia diz que Deus ama a todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós temos que amar também. Uma igreja que ama é uma igreja missionária. Uma igreja que ama é uma igreja que prega a palavra com ousadia. Uma igreja que ama não é voltada para si mesma. Uma igreja que ama não é cheia de preconceitos. Uma igreja que ama procura alcançar os indivíduos em cada setor da sociedade. Alcançar os jovens, os adolescentes, as crianças, alcançar as pessoas que são lançadas fora, estão à margem da sociedade, rejeitadas pela sociedade. Uma igreja que ama é uma igreja que alegra o coração de Jesus, porque Ele ama e Ele amou, inclusive a igreja, morreu por ela, ressuscitado e vivo, continua vivendo, intercedendo e amando essa igreja.
Nós só temos que amar. O conselho é: volte ao primeiro amor. Arrepende-te. Sabe, querido, esse mesmo conselho consta em outras cartas do Senhor às igrejas. Então, vamos avaliar, vamos pedir perdão quando o nosso coração se esfria, porque nós precisamos amar a Deus em primeiro lugar e amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a força, com todo o entendimento, com toda a nossa alma. Deus espera que tenhamos paixão por Ele, mas Deus também espera que nós tenhamos paixão por aqueles por quem Jesus morreu. E Ele diz: pratica as primeiras obras. Volta a fazer o que você fazia lá no começo, quando o seu coração pulsava, quando eu tinha intimidade com você, quando você estava totalmente entregue, quando você ainda era uma criança na fé, totalmente dependente. Volte, arrependa-se e volte a praticar as primeiras obras. Este aviso dado à igreja de Éfeso tem sido um alerta para cada um de nós, para cada cristão zeloso que procura andar com Deus, sempre procurar retornar ao primeiro amor, retornar às primeiras obras e buscar o reavivamento antes que esfrie e se torne um crente sem vida. Qual é as consequências de não voltar atrás? Inclusive, se em Éfeso houve uma das maiores catedrais cristãs e hoje não tem uma igreja cristã, se hoje o islamismo toma conta e Hagia Sophia, que foi a maior igreja cristã da Ásia, hoje é uma mesquita, você acha que o amor continua pulsando naqueles corações? Quais são as consequências? Ele diz: olha, eu virei em breve, quando você nem estiver esperando. Tirarei do teu lugar o teu castiçal. Olha, gente, deixa eu explicar um negócio para você aqui. O Espírito Santo não deixa jamais aquele que recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Uma vez autenticados, uma vez habitados pelo Espírito Santo, a nossa salvação está garantida. O Espírito Santo pode perder força em nosso coração, em nossa vida, em nossas ações, mas Ele nunca nos deixará, porque a salvação não depende de nós. O Espírito Santo, o salvo uma vez, ele é salvo para sempre, porque o Espírito Santo não nos abandona. Agora, queridão, olhando para os textos aqui, olhando para as cartas, a igreja pode sim ficar sem o Espírito Santo. A igreja pode existir sem a vida e o sopro de Jesus. Nesse caso, deixa de ser um organismo vivo e vira uma organização, vira um clube, vira uma associação de gente que faz de conta que é o corpo de Cristo, mas não é politicamente correto, com todas as doutrinas funcionando, fazendo tudo direitinho, mas sem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos leva a amar as pessoas como Jesus amou e nos entregarmos de coração a ela com o melhor daquilo que podemos, porque foi isso que ele fez. Essa carta também há uma recompensa, não é? Há uma recompensa. Ao vencedor, a árvore da vida, paraíso de Deus. A recompensa aguarda os vencedores que perseveraram no amor e na verdade. Uau! Aqueles que desistem, abandonando para sempre o seu amor, não receberão o galardão. Jesus descreve a comunhão com Deus em termos de que nós já estivemos no jardim. Ele menciona o jardim como um lugar para onde nós retornaremos
não é? Coisa linda demais. Ele lembra do jardim do Éden. Por causa do pecado, o homem foi expulso do jardim em que Deus andava. A gente lê isso lá em Gênesis capítulo 3, 22, 24, não é? Aquele que andam com Deus tem a esperança da vida no paraíso do Senhor. A promessa é, bem, sabe qual é a recompensa? Se você permanecer, se você amar, você, ao vencedor, será dado a árvore da vida. Ou seja, você vai viver para sempre. E você vai viver no paraíso de Deus. Eternamente, com Deus, nos céus. Essa é a promessa para a igreja de Éfeso. Se permanecer, se arrepender, e se voltar, se der meia volta, e praticar com amor e ardor a tarefa e a missão que o Senhor nos tem confiado. Que seja essa uma realidade presente na nossa vida, na sua vida. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos dê força para que nós, ao recebermos as avaliações do Senhor, possamos, Pai querido, ser elogiados, mas que o elogio para aquilo que fazemos tenha como mola propulsora, Pai querido, o Teu amor. Nos ensine a amar as pessoas como o Senhor nos amou. Eu sei, Pai querido, que sem amor, tudo que fazemos é como um sino, Pai querido, que tine. Um sino, Pai querido, que faz um som vazio. Por isso, nos ajude a dar sentido à nossa vida a cada dia. Que nós, Pai querido, possamos assumir com segurança e com força a posição que o Senhor nos tem dado. E que a história não venha depor contra nós, Pai querido, que de nós não seja retirado o candelabro, Pai querido, ou seja, que da Tua igreja, como família, como Teu corpo, nós não sejamos, Pai queridos, impedidos de agir na força do Teu Espírito Santo, por conta da ação daquilo que fazemos sem o necessário amor para fazer como o Senhor nos ensina a viver, a produzir e a falar do Teu amor. É a oração que faço. A todos abençoo no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, o Senhor possa te abençoar de maneira poderosa e nós nos veremos na próxima aula.